1923. De Itajaí a Ibirama, a linha ferroviária já era uma realidade. Foi aí que começou a construção do trecho em direção a Rio do Sul. Pela frente, um desafio para a engenharia. Foram 6 anos de trabalho forçado entre as rochas, o rio e a Mata Densa, até chegar ao topo da Serra do Mar, em Lontras. A força de boi e mula, porque outra coisa, nem trator não existia para puxar pedra, nem tinha. Hoje não, sério, for para botar aqui para fazer o tronco, a linha tronco da estrada de ferro, 2 dias, 3, está tudo furado, porque é a força de máquina. Máquina, é cavadeira, é tudo, é trator. Em pleno verão de 1933 foi feita a inauguração do tráfego Lontras-Rio do Sul. A história vai além. Trombudo Central também foi contemplada e passou a servir como fim da linha. O meu cargo era agente de estação. Agente de estação. Qual era o meu serviço aqui? Era todo o serviço burocrático e o telégrafo. Porque eu, por exemplo, sentado lá naquela mesa do escritório, eu escutava aonde o trem passava em todas as estações, porque a gente pegava de ouvido. A gente sabia de ouvido já, não precisava mais ler a fita, né? A gente era tão prático que ao momento em momento você via o trem, ó, passou na Piúna, ó, chegou na subida, ó, saía de subida para Riachuelo, de Riachuelo para Lontras. O trem de passageiro saía de manhã, voltava à noite. Os domingos vinha 2 trens, os domingos tinha mais porque a turma fazia muito turismo, sabe? Mas o nosso objetivo maior aqui no armazém era a carga, lotação. Lotação de madeira no vagão, lotação de cimento, lotação de gado para baixo, lotação de areia nos vagões. Para a professora Albino, na infância, viajar de trem era programa de família. Não foi nenhuma nem 2 vezes que ele, os pais e os 4 irmãos viajaram a bordo dos desconfortáveis, mas inesquecíveis vagões de 2ª classe. O embarque acontecia em Trombudo Central, o destino da família Silva, Itajaí. Eram cerca de 7 horas de aventura e angústia. Aventura porque a própria Maria Fumaça, a máquina, tinha uma aparência de potência, de arrogância, de poder, né? Então isso na criança inspirava uma sensação de poder. E um pouquinho de angústia, de ansiedade, porque ocorriam às vezes nesse trecho descarrilhamentos com o trem, e isso implicava sempre uma demora. Nós, como sendo de família pobre, passávamos aí um pouco de dificuldade para adquirir aquilo que tínhamos vontade de comer ou beber naquelas horas que se adicionavam à viagem, né? Então passavam aí os vendedores com cestas de refrigerante, no outro momento com uma bandeja de maçã, aquela maçã com aquele cheiro característico, muito saborosa, que a gente já sentia quando ele vinha no outro vagão, né? Daqui a pouco era uma cocada, aqueles sonhos de padeiro que aparentavam ser muito saborosos. E ali era um momentozinho de sacrifício para a gente, né? De judiaria, porque, repito, pelas poucas condições que a família tinha financeira, o dinheirinho estava contado e não permitia ao pai, então, dispor para nos satisfazer à vontade, né? Às vezes nem era fome, era só uma questão de gulodice mesmo, né? O filho mais velho da casa cresceu e a aventura sobre os trilhos continuou. A Maria Fumaça foi o principal meio de transporte que colaborou para a conclusão do curso de magistério. Como ainda não dispunha, não tinha condições de uma renda expressiva, não é? Porque nem tinha um trabalho fixo, era interessante que se tivesse um custo reduzido para estudar, considerando até que o colégio era particular e já levava uma fatia do minguado orçamento que a gente tinha. Então o trem nos permitia ir e voltar todos os dias, o horário coincidia, com um baixo custo de despesa para esse transporte, né? Aqui um pedaço do dormente do trilho parece espiar entre o concreto. Para seu domingo, o tronco de Canharana, em frente à casa onde ele mora, serve para recordar o tempo em que o trem por ali passava. Por 8 anos, ele trabalhou como foguista. Depois disso, passou a comandar a grande máquina. Aí eu estava no bem-bom, né? Aí quem mandava era eu. Porque a responsabilidade é toda do maquinista. Você pegava 20, 30 vagão aí, a responsabilidade é do maquinista. Chefe trem, guarda-freio, só estava lá para manter lá. Mas a responsabilidade é do baita aqui, ó, nessa mãozinha aqui, ó. Mão esquerda, né?
que era a parte do regulador de máquina daqui, né? Então ali era toda a responsabilidade era nossa, do maquinista. Seu Domingo tem orgulho de dizer que construiu a vida sobre os trilhos. Além do dormente em frente à casa e as poucas fotos que guarda, o maquinista aposentado leva boas lembranças na mente. É a saudade de uma profissão que exigia dele amor, técnica e até uma certa dose de sorte. Tem uma ponte aí que tem mais uns 30 metros de altura, tá do ponto 16. Eu passei em cima daquela ponte e num lado só da máquina. O trem se parou comigo na serra. Meu foguista era um pretinho, chamava-se... O nome dele era José Albino Maciel, mas nós chamávamos de Forgado, o preto, sabe? Porque ele só vinha dormindo, miserável. Era o meu foguista, né? E disparei na serra, rapaz, o negro ficou branco, eu estou o papel aí, ó. Oh, eu então, rapaz. E para aguentar esse trem, que faltou freio no trem, né? E para aguentar isso aí. Que era só na contramarcha, contramarcha. Se escapa uma cruzeta daquela, do pistão, tá tudo no mato, rapaz. Cruzar pontes e túneis sempre foi uma aventura. Em Ibirama, a ponte de metal com 102 metros de extensão levava o trem até a localidade de Ranza. Depois da desativação da ferrovia, a população impediu o sucateamento. Em 2004, o ferro enferrujado ganhou cor. A velha ponte de ferro foi reformada. Em Lontras está a prova de que nem sempre há luz no fim do túnel. Neste, na localidade de Atafona, o trem nunca cruzou. Durante a construção, depois de 80 metros de escavações, a terra do teto desabou. Até hoje, lá dentro estão um vagonete, 2 tombeiras, ferramentas e 7 operários soterrados. Em Rio do Sul, a Ponte dos Arcos e o trem já serviram de inspiração para o fotógrafo da cidade. Hoje serve como cartão postal. Ela também é bastante útil para a passagem de veículos. Une o centro ao bairro Sumaré. Em Trombudo Central, o viaduto cruza pelo alto a principal rua da cidade. Serviu o trem por 3 meses. Foi construído para dar continuidade à linha até o meio-oeste catarinense. Mesmo isso não sendo possível, ele continua ali, para dar e matar saudades. 12 de março de 1971. O trem apitou pela última vez nos trilhos do Alto Vale. A gente ainda adolescente, não entendia muito essa questão econômica, essa questão política, mas ouvia os rumores que a rede seria desativada e estas conversas, uns falando de vantagens, embora eram poucas, mas sempre mais a preocupação pela desvantagem no aspecto de custo de transporte. O último dia que ela vairou, todo mundo chorava. Todo mundo chorava, lá foi nosso caminho, nosso trem. E passava aqui para nós ver as coisas aqui da estrada de ferro. Ficamos sem trem, sem nada aí. É tudo na beira da linha, parecia um rosário só. Tudo abanando, com toalha, com lençol, chorando aquele povo, rapaz. Olha, é coisa triste tanto. Eu peguei o telégrafo, pedi o licenciamento para ele descer até Barra do Trombudo, como normalmente sempre fazia com todos os trens, né? Pedi a licença, o trem foi embora e nunca mais eu fui pedir licença para o trem descer. Isso é que aconteceu. E fiquei na saudade de trabalhar aqui, como eu amava o serviço que eu fazia, né? Apenas 35 quilômetros deixaram de unir Lages ao porto de Itajaí. Porque naquela época o partido da ditadura era a Arena. Sabe, era a Arena. Então esses caras tinham vez lá com o governo, com aquelas coisas todas. E eu acho que faltou mais vontade política deles. Se eles tivessem assim forçado uma barra, não, nós vamos ligar essa estrada de ferro com o norte e sul do Brasil, e que o porto de Itajaí vai ser um porto muito importante para Santa Catarina, né? Ligando ela com o país inteiro. Mas eu acho que nem isso adiantou. Por isso que eu digo, aqueles 35 quilômetros lá, de Agrolândia até Ponte Alta, se eles tivessem ligado ali, então nós teríamos recebido a mercadoria do norte, do Brasil, do sul do Brasil, e se encaixava aqui na Santa Catarina, embarcando no Porto de Itajaí.
De 1998 a 2005, a locomotiva 460, que quase virou sucata, voltou a ganhar vida. A certidão de nascimento revela os 85 anos da grande máquina. Origem americana, número de série 54063. A restauração se deve à parceria entre a Fundação Estrada de Ferro do Vale do Itajaí, Trentur de Rio do Sul, e a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, a BPF de Blumenau. Mais que isso, graças à persistência de homens de coração grande que lutam mesmo em silêncio para preservar a história. E está aí a pérola que nós fabricamos, nós reconstruímos, num restauro que é para durar muitos e muitos anos. Então é uma luta prazerosa. Nós estamos aqui hoje, é feriado, dia santo, sábados, domingos, nós estamos sempre trabalhando aqui. E logicamente essa tarefa continua, nós temos várias peças grandes, ainda várias máquinas para restaurar, como vagões, a própria estação, falta pintura, cerca, falta fazer o pavilhão para nos abrigarmos, todo esse material que hoje é precioso. Então a tarefa ela está no meio, ou seja, nós estamos um pouco além do início, hoje. Se Deus quiser, até o nosso fim, estaremos aqui trabalhando, lutando e sempre em prol de um crescimento maior do Rio do Sul, do Vale do Itajaí e de Santa Catarina. Seu Paulo é um dos voluntários. Com 74 anos de idade, não mediu esforços e participou da batalha. Até os 4 anos a gente morou perto da ferrovia e todo dia a gente via 3, 4 composições passando, a gente se alegrava como criança, E o meu brinquedo sempre foi ferrovia, sempre máquinas de estrada de ferro, essas coisas, E aí um dia o Germano me convidou para auxiliar ele aqui. Eu também aceitei o convite com muito prazer e a gente está ali gostando do trabalho, Matar a saudade só depois que ela funcione mesmo, Que a gente possa embarcar no trem e dar uma volta com ela, Mas a máquina de 55 toneladas está mais do que pronta para voltar aos trilhos. Pronta para deixar rastros e o cheiro de fumaça pelo ar. A locomotiva que um dia chorou quer voltar a cantar entre as montanhas do vale.